Você já parou para imaginar como seria a nossa vida sem o uso da energia elétrica? Pois é, chega a ser até difícil, né, imaginar a nossa vida sem o uso da eletricidade. Ao nosso redor, por exemplo, tudo o que vemos depende da energia, como computador, televisão, chuveiro, lâmpadas e entre diversas outras coisas. Mas como será que era a rotina daquelas pessoas quando ainda não se fazia o uso da eletricidade? Pois é. Bom, no seu dia a dia, sem geladeira, por exemplo, as famílias elas precisavam comprar frutas, verduras, legumes frescos todos os dias. Porém, se o estoque fosse muito grande, muitas das comidas estragavam. Outros alimentos, eles até já eram guardados, cozidos para o seu consumo. As carnes, por exemplo, ficavam guardadas em latões imersas por banho de porco. E os seus fogões da época funcionavam a lenha. Não havia iluminação pública e à noite as ruas ficavam uma enorme escuridão. Por conta disso, muitas das pessoas dormiam cedo ou se reuniam em casas iluminadas por velas, lamparinas ou lampiões. Em noites de lua cheia, o povo passeava pelas praças e ruas mais movimentadas. Antes do uso do ventilador, o ar-condicionado deles surgirem, o jeito mais comum de se refrescar era usando leques ou qualquer outros objetos para se abanar. Os espaços públicos fechados, como os teatros, por exemplo, eles precisavam ter um sistema de ventilação especial. Em alguns lugares eram até utilizados os ventiladores manuais. Também não existia televisão, rádio ou até mesmo computador. E para se divertir, as famílias mais ricas iam a espetáculos e frequentavam bailes familiares. Já aquelas que eram mais pobres se reuniam em casas ou locais públicos. Todas as populações das cidades, elas podiam participar de festas religiosas ou populares. Já as crianças, para se divertirem, elas costumavam brincar com peões, soldadinhos de chumbo ou até mesmo boneca de pano. A eletricidade está em praticamente tudo ao nosso redor, seja em uma lâmpada acesa em nossas casas, na energia fornecida ao computador, celular, rádio, televisão e também manifestada em fenômenos naturais. A eletricidade é o nome dado ao conjunto de fenômenos que ocorre graças à movimentação de cargas elétricas. Porém, ela vai além desse conceito. Ela também se manifesta em equipamentos, máquinas, dentre outros. Porém, não se sabe ao certo quando a eletricidade teve início, já que ela sempre esteve por aí. Quer ver só? Os relâmpagos. Os relâmpagos se formam devido ao acúmulo de cargas elétricas em áreas específicas na atmosfera. Alguém sabe qual foi a primeira vez que se teve um relâmpago? A resposta para essa pergunta é claramente não. Ninguém sabe qual foi a primeira vez que aconteceu um relâmpago. Dá para irmos também aos átomos, que têm prótons com cargas positivas e elétrons com cargas negativas. No sistema fechado, eles existem em quantidades iguais, mas os elétrons eles ganham liberdade de se transferir de um corpo para outro. A sociedade só compreendeu isso a partir do ano de 600 a.C., quando Tales de Mileto esfregou um âmbar em um pedaço de pele ou lã. E com isso ele percebeu que ele agora conseguia atrair pequenos objetos com a palha. O filósofo achava que esse fenômeno era o magnetismo, mas na verdade, ali dava início ao que conhecemos hoje como eletricidade estática através do atrito. Embora por muito tempo tenha se entendido aquele fenômeno como magnetismo, em 1600 com William Gilbert, o estudo da eletricidade avançou. Também há resistências e também o estudo da resistência sobre outros materiais. A eletricidade
A palavra eletricidade é oriunda de seus estudos e deriva da palavra electro, que no latim, no grego, quer dizer âmbar. Quando falamos sobre a história da eletricidade, é inevitável que a gente fale sobre as descobertas e invenções que impulsionaram o processo de desenvolvimento dessa área. Ao longo da história, foram diversas as descobertas e criações do ser humano sobre essa área. No entanto, hoje trago 3 descobertas e invenções que foram de destaque ao longo desse processo de desenvolvimento. O primeiro tópico que trago aqui é a descoberta da transformação de energia mecânica em energia elétrica. Essa grande descoberta foi realizada pelo cientista britânico Michael Faraday, que aos 21 anos, em um centro de pesquisa, descobriu que era possível transformar energia mecânica em energia elétrica. E assim, através dessa descoberta, dessa grande descoberta, foi desenvolvido o primeiro dínamo, um dispositivo capaz de gerar corrente elétrica através do movimento giratório de um ímã. Essa invenção e essa descoberta foram super revolucionárias para o período, já que agora, de maneira mais simples, a gente conseguiria transformar a energia mecânica de um movimento de uma manivela, por exemplo, em energia elétrica para o nosso uso e para a nossa utilidade. A segunda invenção que trago aqui, se não for a mais importante, é a mais conhecida por nós, que é a famosa lâmpada incandescente de Thomas Edison. Thomas Edison foi um inventor e empreendedor estadunidense que, ao longo de sua carreira, acumulou mais de 2.000 patentes em seu nome. No entanto, quando lembramos de Edison, logo nos lembramos da luz, ou melhor, da lâmpada incandescente que anteriormente citei. O fato é que na época de Edison já existiam protótipos de lâmpadas. No entanto, essas lâmpadas elétricas que já existiam eram precárias, pois duravam pequenos intervalos de tempo acesa. A lâmpada que Edison propôs utilizava da ideia de algodão carbonizado. E essa ideia que ele aplicou sobre a lâmpada fez com que o seu primeiro protótipo durasse 45 horas ininterruptas de funcionamento. Esse movimento que Edison criou foi tão revolucionário que esse período foi chamado de Era da Eletricidade. É importante dizer também que Edison aprimorou a sua criação da lâmpada. E, além disso, desenvolveu um sistema de distribuição energética de corrente contínua. Importante de corrente contínua, pois depois a gente passou a distribuir energia com corrente alternada. Por fim, a última contribuição que trago aqui é a de Alessandro Volta. Alessandro Volta passou a ter destaque no ramo da elétrica quando ele descobriu que a eletricidade poderia ser gerada através de reações químicas. Volta foi um verdadeiro pioneiro nessa área. Inclusive, foi o inventor e criador da pilha, a conhecida pilha voltaica. Em seus primeiros experimentos e protótipos dessa chamada pilha, ele compilou discos de zinco, cobre e tecido umidificado com ácido sulfúrico. O conjunto dessa obra tinha como resultado uma corrente elétrica estável. Importante destacar, uma corrente elétrica estável. Por quê? Porque essa corrente elétrica estável foi de suma importância para o avanço das investigações sobre a corrente elétrica, já que agora, dentro dos laboratórios, os cientistas e pesquisadores teriam acesso eficiente e facilitado às correntes elétricas para que assim pudessem avançar os seus estudos. O gerador foi uma das invenções mais importantes da história da eletricidade. Mas antes de adentrar nesse assunto, vamos falar da base do surgimento para essa e outras invenções ao longo do tempo, que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a parte da física que estuda a relação entre a eletricidade e o magnetismo e se baseia no seguinte princípio: cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos e variação do fluxo magnético produz campos elétricos. Durante muitos anos, acreditava-se que a eletricidade e o magnetismo eram a mesma coisa. Porém, em 1600, um médico e físico inglês chamado William Gilbert escreveu um texto contrapondo essa ideia.
pois, segundo ele, a eletricidade e o magnetismo eram duas coisas diferentes, apesar de que poderia haver uma relação entre os dois. Essa relação só foi descoberta 220 anos depois, em 1822. Em 1820, pelo dinamarquês Christian Ørsted. Desculpa a péssima pronúncia, pois não sei falar dinamarquês, infelizmente. Graças à invenção dos geradores elétricos, que permitiam a geração de correntes elétricas duradouras e estáveis, necessárias para o estudo deste fenômeno. Agora que entendemos de onde veio essa ideia, voltaremos para os geradores. O que são geradores? Os geradores são dispositivos capazes de produzir energia elétrica a partir da transformação de energias químicas, mecânicas ou até mesmo solares. Essa energia elétrica denominamos de força eletromotriz, sendo utilizada para alimentar os circuitos elétricos. A força eletromotriz, que costumamos dizer a sigla FEM, corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador. Ao ser ligado em um circuito, a parte da energia gerada é dissipada em forma de calor, em decorrência da formação de corrente elétrica em seu interior. Esse fenômeno, chamado de efeito Joule, ocorre porque os geradores apresentam certa resistência interna, logo, não há gerador perfeito. E há vários tipos de geradores presentes no nosso meio. São eles pilhas, baterias, geradores movidos a óleo diesel, usinas eólicas, usinas hidrelétricas, nucleares também, e solar por meio de placas fotovoltaicas. O fenômeno utilizado por alguns desses geradores citados anteriormente para transformar energia mecânica em elétrica é chamado de indução eletromagnética. Esse processo consiste em mudar o fluxo do campo magnético sobre uma espira condutora, promovendo assim o surgimento de uma corrente elétrica alternada. Já as placas fotovoltaicas, por sua vez, são capazes de transformar energia presente nas ondas eletromagnéticas em energia elétrica por meio do efeito fotoelétrico. Bom, e agora nós vamos falar sobre hidrelétricas e o seu processo, né? Como surgiu as hidrelétricas, a hidroelétrica aqui no Brasil e também a distribuição de energia, como ela é feita. A gente sabe que a utilização da água, né, a utilização da corrente dos rios é utilizada há milênios de anos. E a maior utilização que se tinha era com roda d'água, onde é uma roda em formato, obviamente, circular, tinha um eixo ao meio, e no final desse eixo você tinha a usabilidade que você quisesse, desde moer grão, tiar tecidos e etc. Mas a inovação, né, o uso da água para geração de energia aconteceu lá na China, né, na dinastia de Han, muito famosa, ali entre 202 a.C. e 9 depois de Cristo. Essa aí foi a parte ali da maior utilização da água para a produção de energia, né? Já foi um boom, assim, digamos, no início da história. Porém, só no final do século XIX, algumas décadas depois, quando o engenheiro britânico James Francis ele conseguiu desenvolver a primeira turbina de água moderna, lá em 1882. Essa hidroelétrica, né, começou a operar lá nos Estados Unidos. O nome da usina é Fox River. Ela fica ali situada em Epton, Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Vai aparecer aqui também uma foto para vocês dessa usina, né? Muito aquele estilo americano, daquelas construções ali, muito interessante, muito legal. E aí, depois desse alcance, né, depois dessa escala gigantesca que a gente conseguiu chegar, a Alemanha, ela também começou a produzir a primeira hidroelétrica trifásica lá em 1891. Bom, aí os outros países falaram, pô,
eu também quero ter uma usina hidrelétrica. Aí veio a Austrália e lança sua primeira usina de propriedade pública lá no Hemisfério Sul. Aí também, isso, né, a Alemanha e a Austrália em 1891. 1895 vem a primeira usina das Cataratas do Niágara, né, que é a Edward Adam. Essa usina que fica lá nos Cataratas do Niágara. Muito bonita, né? Recomendo que vocês deem uma olhada, deem uma pesquisada. Vai aparecer uma fotinha aqui também, mas deem uma olhada, porque é muito bonito e muito interessante. E agora a gente falando sobre a hidroelétrica no Brasil, né? A história da hidroelétrica no Brasil. A primeira hidroelétrica, né, que começou a operar aqui no Brasil, que entrou em operação no Brasil, né, em 1883, foi no Ribeirão do Inferno. Um nome um pouquinho meio, né, aqueles... lá na fluente do rio Jequitinhonha, em Diamantina, Minas Gerais. Seguida, né, depois de Merlemos, em 1899, no rio Paraibuna, lá em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, com capacidade ali de 250 kW. Bom, e aí em 1920, eles falaram assim, não, vamos substituir aqui esses modelos econômicos agrícolas e vamos aqui começar com construir um modelo industrial, né, que a gente consiga mais energia, que a gente consiga também ter uma maior distribuição. E aí foi que começou os movimentos ali para trazer empresas para essa construção. E aí ficou duas empresas responsáveis aí para a construção dessas hidrelétricas. A Light and Power Co. e a American Foreign Company, a AMFOP. E aí eles começaram a investir aqui no Brasil em aquisição de empresas originais para a produção de energia. E aí na década de 1950, né, as hidrelétricas teve um forte impulso, né, pelo governo. Primeiro porque teve um decreto aí do Código da Água, decreto 2045-063. E esse código aí, ele falava ali que o governo não precisaria tanto de digamos, opiniões dos municípios ali para fazer essa construção dessas hidrelétricas, né, digamos assim. E também nesse mesmo período começou a criação de empresas, né, instituições como a CEMIG e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. E aí que aí depois ganhou um S, né, de BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também nesse meio período teve a Eletrobras, que também foi criada, e aí foi dando um up ali na questão de produção de energia do nosso país. E aí a gente tem outra onda de construção na hidrelétrica, né? A partir do final dos anos 90, foram terminadas algumas obras, né, iniciadas ali, no ano de 1980. E aí começaram a explorar, né, com algumas bacias, como a dos rios Uruguais e Tocantins, né, foram bastante exploradas ali. E aí também, nesse período, teve um novo modelo do setor elétrico, que se estendeu ali até 2004 e aí teve um avanço gigantesco. As hidroelétricas passaram a negociar energia em leilões ou mercados cativos, onde venderam contratos de energia distribuídas, né, para que critério ali de ter uma menor energia. Aí em 2010 é a última atualização que a gente tem sobre as hidrelétricas, né, o último avanço que a gente teve aqui no Brasil, foi lá em 2012. O governo federal ele realizou um amplo programa de renovação de concessões hidrelétricas por meio da MP 579, né, que convertia ali na Lei 12.78 de 2013. Bom, e agora a forma de distribuição de energia. É um processo bem fácil de se explicar, mas é complicado de se fazer ali para as empresas, né, de energia. Vai dar uma imagem aqui para vocês, né, de como esse processo ele é feito. Primeiro, a energia ela sai das hidrelétricas e vai para a usina de energia. Da usina de energia, ela vai para a subestação de transmissão, né,
Aí vai ter um estudo ali da quantidade que vai ser para a linha de transmissão de alta voltagem, que quando a gente viaja assim para alguns lugares, a gente vê aquelas hastes, torres grandona, ali são linhas de transmissão de alta voltagem. Eu tenho até uma história assim que eu tava fazendo uma trilha, e aí eu passei, tava chovendo, eu passei longe, né, graças a Deus, de uma linha de transmissão dessa de alta voltagem, e ela, quando chove, faz um barulho, fica um chiado zzz. Interessante, mas perigoso. Aí depois da linha de transmissão, ela vai para a subestação de energia. Depois dessa subestação de energia, ela passa pelos transformadores, que são os postes de energia. Em cima dos postes ele tem um transformador. E aí, desse transformador, vai para outro poste, onde tem um transformador de distribuição. Então essa energia ela vem sendo baixada a quantidade de utilização ali para as residências, né? Até chegar na minha e na sua casa.